Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Seguindo o nosso caderno da cidade, a gente vai ver uma parte da álgebra hoje chamada fatoração, tá? E os produtos notáveis. É uma parte bem mais complicadinha, bem mais complexa. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais, requerer mais de atenção da gente. A gente vai conseguir fazer numa boa, tá certo? E aí a gente vai lá para a página 52, 53 até a página 55, tá? São 4 páginas para a gente fazer, beleza? Então vamos dar um zoom aqui. Nessa sequência a gente vai estudar sobre expressões algébricas que têm comportamentos especiais em relação a outros cálculos. Simplificamos. São expressões que facilitam a nossa vida, tá? Você vai observar que conhecimentos numéricos, algébricos e geométricos estão relacionados e se complementam. E aí a gente fez algumas descobertas aqui. Então, os chamados produtos notáveis podem ser interpretados geometricamente utilizando áreas de figuras geométricas. Vamos acompanhá-las. E aí aqui nós temos o seguinte. Eles precisam encontrar a expressão algébrica para representar as áreas da figura a seguir. Então essa figura aqui, ó, A mais B vezes A mais B, tá certo? Então tá vendo, tem 2 quadradinhos, 2 retângulos rosa, 1 quadradinho verde e 9 quadradinhos azuis. E aqui do lado nós temos a lado de A menos o lado de B e sobrou só o quadradinho laranja. Tá? São 2 representações bem simples. E aí nós vamos aqui, ó. Lippe disse que o seguinte, a figura é um quadrado de lado A mais B, como eu falei. E a área dessa figura pode ser representada por A mais B ao quadrado. Ou seja, aqui ele está falando A mais B vezes A mais B. Beleza, tá certo. A área da figura 1 pode ser calculada adicionando-se as áreas de todas as partes que compõem, o azul, a vermelha, o verde. Ou seja, A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Esse A ao quadrado aqui são os azuis, então ali, quantos quadradinhos tem nos azuis? Então A ao quadrado é a área do quadrado azul. O B ao quadrado é a área do quadradinho verde. E esses 2 AB são aqueles 2 retângulos que nós temos, tá? E aí eu pergunto, você concorda com o Felipe? Você acha que essa expressão tá certa? Acabei de dar uma dica, hein? Acabei de fazer a explicação. Então, sim ou não e por quê? Tá bom? Então explica com as palavras de vocês, não precisa fazer conta nenhuma, eu quero uma explicação, beleza? Na questão 2, o Lippe percebeu que a figura 2 também é um quadrado de lado A, e a parte colorida laranja é um quadrado menor, de lado A menos B, certo? E aí, para achar a área da parte colorida, ele poderia elevar ao quadrado a medida do lado A menos B, certo? Ou achar a área do quadrado menor e subtrair delas as partes coloridas, as partes não coloridas. Ou seja, A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, A menos B ao quadrado, que é A menos B vezes A menos B, é igual à área do A, ou seja, o quadradão ao quadrado, menos a parte do retângulozinho, menos a parte do outro retângulozinho branco, mais a área do quadradinho B. Tá aqui embaixo, tá? E simplificou, juntou A ao quadrado menos B, 2AB, mais B ao quadrado. E aí, de novo, você concorda com ele? Sim ou não? E por quê? Certo? Aí é com você, beleza? Então, na página 54 está escrito assim, ó. Com os resultados dos produtos notáveis que você acabou de estudar, mostre como você faria para realizar os cálculos a seguir, tá? Então, eu quero que vocês resolvam essas potências aqui, tá bom? Quanto que vai dar? 101 ao quadrado, 99 ao quadrado, 91 ao quadrado e 89 ao quadrado, certo? Essas últimas aqui, a gente vai usar o produto notável de verdade, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Então aqui vocês vão resolver a potência. Aqui lembre-se que vou pegar um número para vocês verem, tá bom? Então, por exemplo, vamos usar o número 21 ao quadrado, tá certo? O 21 ao quadrado, ele pode ser o resultado do quê? É a mesma coisa que o quê? 20 mais 1 ao quadrado, tá? Então eu tenho essa opçãozinha aqui, certo? O nosso produto notável é este daqui, ó. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais
2 vezes o A vezes o B, mais o B ao quadrado, tá? Então, como assim, professor? Então, olha só, é a mesma expressão, só que no lugar da letra A, eu vou colocar o número aqui. E no lugar da letra B, eu vou colocar o número 1. Então, a gente vai apagar e vai colocar, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ctrl C, Ctrl V. É a mesma fórmula, não é? Então, o que eu vou fazer? Olha só. O que a gente vai fazer? Tá? No lugar da letra A, eu vou tirar e vou pôr o 20. No lugar da outra letra A, eu também vou pôr o 20. E no lugar da letra B, eu vou pôr o número 1. E no lugar do outro B, eu vou pôr o número 1. E vamos resolver, tá certo? Como é que a gente resolve isso? Bom, muito simples, meus queridos alunos. A gente vai fazer o seguinte. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Mais, multiplicação do meio, 20 vezes 2, 40, mais, vezes 1, 40 de novo. Mais, 1 ao quadrado, 1. E aí, por último, vou fazer a continha de mais, ou seja, 441. Então, eu sei que 21 elevado a 2 é 21.441, tá certo? E aí eu quero que vocês façam a mesma coisa nas expressões algébricas, tá? É um pouquinho mais difícil? É, mas vocês vão conseguir fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem, ó. Então aqui, ó. Então essa é a expressão que a gente vai fazer, tá certo? Então essa é a expressãozinha. E de novo, a gente vai comparar essa expressão aqui com essa formulinha aqui. Então vocês vão ver, ó, vai dar a mesma coisa. Ctrl V, ó, mesma ideia, tá certo? Vou até reduzir para ficar mais bonitinho, tá bom? Então olha como eu vou fazer aqui o meu exemplo. No lugar da letra A, eu vou colocar aqui, ó, 3x. No lugar dessa outra letra A, também 3x. No lugar da letra B, eu vou colocar o y. E no lugar da outra letra B, eu vou colocar o outro y, tá certo? E aí na linha de baixo? Linha de baixo, vamos fazer a multiplicação. 3 ao quadrado é 9, e o x ao quadrado eu vou deixar x ao quadrado mesmo, tá? Mais, este professor aqui tem letra e número, o que a gente vai fazer? Multiplica os números e mantém as letras. 2 vezes 3, 6, x, y. Mais, e o professor aqui só tem a letra, dá para resolver? Não, então eu vou parar aqui. Essa vai ser a minha expressão de resultado. Então vocês vão fazer o mesmo com essas expressões aqui, tá bom? Então segue os exemplos. Se vocês quiserem fazer a multiplicação aqui só, de boa. Mas aqui vai ter que usar o produto notável, tá certo? E aí na atividade 2, a Lê percebeu que havia diferença entre os resultados dos cálculos de A menos B ao quadrado e A ao quadrado menos B. Mas não sabia exatamente o que era. Para verificar qual era a diferença, resolveu fazer alguns cálculos e colocar resultados em tabelas e depois analisar, tá? Então aqui a gente vai fazer, não vai fazer cálculo, a gente vai analisar, tá bom? Olha só o que era, o A e o B. Aí ele colocou A ao quadrado, B ao quadrado. E aí esses resultados deram diferentes, tá bom? E aqui você vai explicar as diferenças, tá bom? Vocês vão ler, ver, observar qual é a diferença de resultado de cada um deles, beleza? Facinho, hein? E aí ele fez a mesma coisa. Como ele não descobriu a relação entre as expressões, resolveu também fazer outros cálculos com A mais B, A menos B e 2AB. Então aqui, ó, no A mais B, o que vocês vão fazer? Vão somar os dois números. O A menos B menos, subtrair, e 2 vezes AB, 2 vezes A vezes B. Ou seja, 2 vezes 4 vezes 3, tá? Então aqui, fazer as contas, tá bom? Facinho essas continhas aqui, hein? E aí, para fechar, a mesma coisa aqui em cima, tá? Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor a gente ver, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a conta. Aqui a gente vai pegar este resultado daqui vezes esse. Então, vocês vão multiplicar as duas tabelas, tá? E vai fechar colocando aqui. E aqui a gente vai fazer a troca que nem a gente fez aqui em cima nesse exemplo que eu deixei, tá bom? Então esse exemplo também vale para cá, tá certo? Faz a continha. E para fechar,
A Lê analisou as tabelas 1 e 3 e verificou que havia duas colunas de resultados numéricos iguais. Pintou de verde um par de colunas de resultados numéricos iguais e de azul outro par. Faça como a Lê e escreva suas conclusões. Então vocês vão ver pintar os resultados iguais de... Iguais é ótimo. Iguais de azul e verde. Então é só voltar lá, pintar e escrever o que tinha igual. E escreva as semelhanças, tá? Então aqui vocês vão escrever as semelhanças. Belezinha? Complexo, cansativo, concordo com vocês, mas eu sei que vocês vão dar conta, tá bom? Guardem então as respostas de vocês, tirem as dúvidas que eu sei que terão. Estou aqui para responder todas elas e fico no aguardo então das atividades de vocês. A foto, não vai esquecer. Forte abraço e até a próxima.